Olá, eu me chamo Camille, tenho 21 anos e sou casada há 1 ano e meio com o Gabriel, seminarista da igreja. Atualmente eu participo do Ministério de Louvor e do Ministério com Crianças. A minha caminhada cristã começou no ano de 2011, quando a minha mãe, através da minha tia, ela conheceu a igreja e ela se converteu. Eu e o meu irmão, a gente frequentava com ela, nós participávamos dos cultos, eu amava, não podia faltar um. E neste mesmo tempo eu estava sofrendo com síndrome do pânico. Tudo me assustava, eu tinha medo de morrer, eu tinha medo de perder minha mãe, então eu tinha várias crises. E neste período a minha mãe também estava terminando seu último ano escolar e por eu estar passando por esse processo, todo o ano dela eu frequentei com ela, na escola. E no ano de 2012, o meu pai sofreu um acidente. E tudo isso aconteceu no início da conversão da minha mãe. Mas nada nos tirou da presença do Senhor, muito pelo contrário, principalmente a minha mãe, ela seguiu firme na caminhada. E tudo ia se encaixando. E então, no ano de 2019, eu conheci o Gabriel, né, meu marido, e os meus pais sempre me criaram com princípios e valores inegociáveis. E o Gabriel também vinha de uma família parecida com a minha. E desde o início das nossas conversas, do nosso namoro, a gente falava que nós iríamos casar em santidade. Então nós começamos a orar, nós começamos a namorar e o nosso relacionamento tudo ia fluindo. E muitas pessoas nos perguntam e nos perguntavam se foi um processo fácil, o processo de santificação. E eu sempre falo que não é fácil, porque exige renúncia. E só que nós estamos dispostos a passar por isso para que o Senhor nos abençoasse no nosso propósito lá no futuro. E certo dia nós estávamos em um culto e uma pastora revelou para nós que o nosso casamento ia ser lindo. E ela falava que nós não sabíamos como aquilo ia acontecer, tudo daquela forma, mas que o Senhor ia prover tudo. E o Gabriel também teve um sonho com um local do nosso casamento, que quando nós fomos visitar a chácara onde nós casamos, ele falou que era igual o sonho dele. Então a gente começou os preparativos e a gente namorou por aproximadamente 2 anos e no ano de 2022 nós nos casamos. Então no começo do ano a gente começou a correr atrás das coisas e eu vi a mão do Senhor em cada fechamento de contrato. Eu via que o Senhor tinha preparado pessoas especiais para cuidar do nosso dia. Hoje eu entendo que foi tudo a mão do Senhor que cuidou de cada detalhe. E lembrando do que aquela pastora falou para nós, que ela falava que nós não imaginaríamos como que tudo isso ia acontecer, e foi realmente isso. O Senhor proveu tudo para nós no nosso dia. E nesse meio tempo de preparação, as pessoas me pediam se eu não iria fazer chá de panela. Mas eu não tinha essa vontade. Até que certo dia, as meninas da minha igreja, juntamente com a minha família, decidiram fazer um chá surpresa para mim. Foi um momento muito especial, eu me senti muito agraciada por Deus. E também nós estávamos no processo de achar uma casa, né, pra gente morar. E faltando 3 meses pra gente se casar, nós encontramos uma casa, né, fechamos um contrato e nós alugamos. Então, todos os presentes que eu ganhei do meu chá de panela, como não caberia dentro da minha casa, né, na casa da minha mãe e na casa do Gabriel, na casa dos pais dele, a gente decidiu colocar tudo dentro da casa onde nós iríamos morar. Então, como era muita coisa, nós decidimos guardar dentro da nossa casa. E faltando 15 dias para o nosso casamento, a gente sempre ia dar uma olhadinha na casa para ver se estava tudo certo. E certo dia o Gabriel chegou e o portão estava fora do trilho. Mas ele achou que talvez seria normal, que tinha acontecido alguma coisa. E chegando na porta, a porta estava arrombada. Quando ele entra dentro de casa, várias coisas já não estavam mais lá. Tinham assaltado a nossa casa, né? Roubaram várias coisas. Micro-ondas, jogo de panela, vape, muitas coisas. E como eu não estava com o Gabriel, ele chegou para mim e me contou e na hora eu não acreditei. Eu fiquei em choque e naquele momento eu chorava muito, eu tinha medo, eu me questionava por que tinha acontecido aquilo com nós e aquela insegurança de morar naquela casa também.
E eu me perguntava por que aconteceu com a gente, né? Se a gente tinha feito tudo certo, a gente tinha se guardado todo o namoro, e por que teria que acontecer aquilo com a gente? Mas, para honra e glória do Senhor, né? Como eu disse, faltava 15 dias para o nosso casamento, e nesse período a gente não conseguiu recuperar nada do roubo. Mas no dia do meu casamento, eu tinha ganhado muito mais do que eu havia perdido. E sobre o medo, o Senhor tem me ajudado dia após dia a vencer essa insegurança. E pessoas nos perguntam se isso nos abala hoje em dia. E eu digo que não, porque é como se nós tivéssemos esquecido de tudo que passou, se a gente não sente falta das coisas. E eu digo que não, porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades dia após dia. E no dia 10 de setembro de 2022, nós nos casamos e nós pudemos ver e experimentar a boa mão do Senhor em cada detalhe do nosso casamento e sentir a presença real do Espírito Santo. E depois de viver todo aquele processo de namoro, de santidade, hoje nós vivemos o melhor do Senhor. Nós não somos um casal perfeito, porque assim como todo casal novo, né, existem diferenças, costumes, pensamentos diferentes, mas nós estamos dentro de um lar para crescermos, nos moldarmos e amadurecermos juntos. E hoje, vivendo as maravilhas de Deus no nosso casamento, nós temos conseguido ser exemplo na vida de outros jovens, na vida de outros casais. Assim como na nossa época também de namoro, nós tínhamos como exemplo e espelho a vida dos nossos cunhados, que também casaram em santidade. E assim também como outras pessoas, casais, nos abençoaram naquela época, hoje a gente também tem podido, né, ser exemplo na vida de outras pessoas e principalmente os jovens da nossa igreja que têm andado e caminhado junto com a gente, mais próximo. E além dessas pessoas que nos influenciavam a vida dos meus cunhados, pessoas cruciais que nos apoiaram nessa caminhada também foi os meus pais, os pais do Gabriel e o pastor Júnior e a Samantha, que nos fortaleceram neste processo, né, no nosso relacionamento. E um conselho que eu dou para os jovens e os casais que pretendem se casar em santidade é que vocês busquem influências, pessoas que te influenciem a passar por este processo. Procurem não ficarem sozinhos e se santifiquem e se fortaleçam no Senhor. Deus abençoe.